Preocupados com o abandono do governo na agricultura familiar em favor do agronegócio, movimentos populares, sindicatos e entidades cobram que uma renda básica emergencial seja adotada para os trabalhadores do campo, das florestas e das águas em meio à pandemia. Acompanhe na reportagem de João Miyake. Na pandemia, a palavra de ordem é fique em casa. Para os camponeses, isso não é problema, pois eles já ficam na própria terra produzindo. O problema é a falta de incentivo governamental nesse período de crise. A quarentena reduziu a comercialização de produtos nos mercados e feiras livres, existem problemas de distribuição e o governo federal praticamente abandonou o PPA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compravam da agricultura familiar e distribuíam em escolas públicas e instituições sociais. Por isso, cerca de 30 entidades se uniram e criaram a Plataforma Emergencial do Campo, das Florestas e das Águas, em defesa da vida e para o enfrentamento da fome diante da pandemia do coronavírus. São propostas para que os camponeses não fiquem desamparados, explica Aristides Santos, presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Preciso revogar a emenda constitucional 95, porque ela trata do teto de gastos. Você vê agora o Congresso teve que fazer a quebra disso para poder investir aí na crise da pandemia. Então, essa é uma das medidas. A outra é estabelecer uma renda básica mais eficiente do que esse que foi aprovada pelo Congresso Nacional de R$600. Essa proposta que tem que ser uma renda básica, tem que ser no mínimo de um salário mínimo, e trabalhar um conjunto de ações, créditos emergenciais, reforçar a questão do PA, por exemplo, precisa de mais dinheiro, mais condições, menos burocracia, para restabelecer os estoques da Conab e, acima de tudo, fortalecer a agricultura familiar. Cerca de 15 milhões de brasileiros produzem e vivem nas pequenas propriedades rurais. Eles são os responsáveis por 70% do que comemos no dia a dia. Sem estímulo e nem ajuda do governo, existe até o perigo de desabastecimento, afirma Marcos Rochinski, coordenador-geral da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. E nós estamos muito preocupados exatamente com a adoção de medidas dessa natureza para que não ocorra do país ter um processo de desabastecimento, de aumento de preço de alimentos, inclusive na saída do processo aí pós-crise. É de fundamental importância a gente continuar estimulando o processo produtivo, dando condições para que os agricultores familiares continuem produzindo e exatamente que esses produtos cheguem até a mesa de quem precisa se alimentar. Atualmente, no Senado e na Câmara dos Deputados, tramitam 13 projetos de lei que combatem a pandemia e, ao mesmo tempo, contemplam as necessidades da agricultura familiar e dos moradores das florestas e das águas. Por isso, o presidente da CONTAG afirma que as entidades já estão se articulando com os parlamentares. Tem projetos importantes, de origem, por exemplo, do próprio núcleo agrário, de parlamentares da frente, da nossa bancada, da agricultura familiar, que juntos a gente consegue apresentar. Inclusive já tem conversas avançadas com o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que elas sejam pautadas, apesar da pressão do agronegócio, de outros setores, a votar medidas que não nos interessam, como, por exemplo, a MP 910, que acabamos de fazer com que ela seja, por exemplo, que ela não seja aprovada. A CONTRAF reclama que, para ajudar os grandes empresários, o governo acha dinheiro rapidamente. Mas para socorrer o povo, aí coloca barreiras, dizendo que não há verba. Por isso, a plataforma emergencial indica de onde sairia o financiamento. Nada mais justo do que a gente trabalhar com a redistribuição de rendas. Então, vamos taxar as grandes fortunas, vamos aumentar impostos dos grandes poderosos, das empresas que ganham milhões e milhões, dos bancos, e vamos redistribuir isso através de políticas públicas que possam beneficiar a produção de alimento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho.
Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.